Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Fala pessoal, tá no ar mais um Roma Business, mas agora numa edição especial, Roma Business COP30. Foi feito especialmente uma série de reportagens para que a gente possa tirar as suas dúvidas sobre o maior evento climático e ambiental do planeta. Vamos discutir um episódio por mês com personalidades e especialistas no assunto, em diferentes nichos que vão de interesse público sobre hospedagem, sobre o que é a COP, quais os impactos, por que a escolha em Belém, diferentes assuntos que envolvem este tema tão importante para a humanidade. Eu abro agora esta nova série COP30 aqui no Roma Business com a presença do nosso amigo Derek Martins, lá do Conselho, ele é presidente do Conselho, é isso? Presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade lá da FIEPA. Eu disse para ele ainda há pouco que eu não podia errar, então eu pedi até ajuda com que ele pudesse me orientar, que o nome é grande. É verdade. Né, Derek? Muito obrigado pela tua presença aqui e vamos iniciar este papo super agradável, tranquilo, informal, para quem nos assiste através do portal Roma News, das nossas rádios, Roma FM aqui na capital e no interior do estado, e também em diferentes plataformas, no YouTube, no Spotify, através do RomaCast, sobre diferentes assuntos que hoje abordam a COP30. Mas o teu em específico, para abrir essa série de podcast envolvendo a COP30 aqui no Roma Business, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a COP30, o porquê dela ter vindo para Belém. Nada melhor do que alguém que entende sobre sustentabilidade e meio ambiente à frente da FIEPA, que possa nos responder essas questões. Então, eu te agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Este podcast e essa série de entrevistas, ela tem o patrocínio do Grupo Líder, com o apoio da Vale. Muito obrigado, Derek. Obrigado, Rômulo. Em seu nome, queria agradecer o convite e a oportunidade para a gente poder falar de um tema tão importante, tão presente, né? Então, se tornou talvez aí o tema mais falado, mais discutido esse ano. E cada dia mais. E não está cada vez próximo, mais próximo. Por nada, né? Mas porque nós teremos essa edição aqui que acontecerá daqui a 4 meses. Então, está se aproximando. Uma corrida contra o tempo. Uma corrida contra o tempo e vários movimentos acontecendo para que a gente garanta que ela realmente aconteça e seja uma COP de grande sucesso, de grandes resultados. Agora, Derek, na tua participação, na tua visão como especialista, se é que assim eu posso também te chamar, envolvendo o meio ambiente, envolvendo as questões de sustentabilidade, que são tantas, por que Belém para sediar a COP30? Bom, Rômulo, acho que tem um ponto importante assim, para a gente fazer um rápido retrospecto, né? O que é a COP30? Né? A gente fala muito esse nome, mas ele é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E o 30 é porque é a 30ª edição que irá acontecer. Então, tem uma curiosidade, Rômulo, que nem todo mundo sabe, mas a Conferência Climática, né, essa COP que a gente chama, ela surge de um evento que aconteceu no Brasil, que foi a Eco 92. Então, no ano de 1992, houve um grande debate com participação de países do mundo inteiro, onde foram discutidas questões ecológicas, climáticas, e lá se definiu o que seriam os primeiros passos de uma conferência climática. Então, depois da Eco 92, foi criado a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, a partir daquele ano, do ano seguinte, que foi em Berlim, a primeira, nós tivemos, então, 30 edições. E ali foram se criando, ao longo dessas edições, as metas que os países precisam perseguir, né? Por que ela foi crescendo tanto? Porque ela envolve a todos nós. Ela trata sobre as mudanças climáticas do mundo.
né? Então, a mudança climática, aí também, fazendo alguns pontos assim para que quem está nos acompanhando entenda, ela nada mais é do que o aumento da temperatura média global. Então, ao longo pós-indústria, pós-revolução industrial, a gente observou que essa temperatura vem aumentando gradativamente. E aí a gente percebeu que os riscos disso são eventos climáticos extremos. Então, nós acabaram observando maiores períodos de inundações, de secas, de catástrofes de uma forma geral. E ao longo dessas edições, nós tivemos edições que foram bem emblemáticas, né? Como Kyoto, por exemplo, onde se definiu o Protocolo de Kyoto. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento. Esse protocolo ele definiu as primeiras metas. Olha, cada país precisa perseguir uma meta para que essa mudança climática ela tenha um freio, para que ela comece a se organizar, evite o aumento dela. E nós tivemos também Paris, o Acordo de Paris, muito falado, né, onde a gente percebeu então que a gente precisava definir essas metas e o cumprimento delas. E agora nós teremos então Belém. E aí voltando para a sua pergunta, por que Belém? Fez parte de uma negociação política do governo brasileiro, que iniciou ali em Sharm el-Sheikh, no Egito, na edição que aconteceu em Sharm el-Sheikh, mas ela tem um simbolismo por trás, tem uma mensagem maior, porque o Brasil, por muito tempo, dentro das discussões climáticas e globais, quando a gente fala de meio ambiente, ele foi, digamos, responsabilizado por parte dessas mudanças, principalmente pelo desmatamento que acontece na Amazônia. Então, hoje, os inventários que existem das emissões de gases de efeito estufa, a gente percebeu que o desmatamento e queimada ele tem uma importância muito grande nessas emissões. Então, quando você queima árvore, quando você queima madeira, você emite para a atmosfera gases de efeito estufa. A gente fala de carbono, mas é um conjunto de gases. E esse carbono, ele quando vai para a atmosfera, ele provoca então esse aumento da temperatura média. E foi no Acordo de Paris que se definiu então que o aceitável, digamos assim, seria 1,5 grau acima dessa temperatura média. Então, olha, nós precisamos fazer esforços para a gente manter esse 1,5 grau. E aí sempre Belém foi discutido, então, a Amazônia como parte dessa responsabilidade. Então, nada mais justo do que a gente trazer esse debate para o centro da Amazônia. Então, que sempre foi falado muito da Amazônia, onde estamos inseridos, mas nunca houve, de fato, uma conferência, primeiro, no Brasil e agora, principalmente, na Amazônia. Então, a ideia, a proposta que foi encampada pelo governo do Estado do Pará, junto com o governo brasileiro, e que foi aceita, é de trazer esse debate para o centro da Amazônia, envolvendo principalmente os amazônidas também. Nós que vivemos aqui, que crescemos aqui, que conhecemos a realidade. Então, a ideia de você possibilitar que esse debate climático aconteça dentro da Amazônia. Agora, na tua opinião, o que foi de principal para o governo, não só estadual, como federal, como até para órgãos privados que possam estar envolvidos ou não em relação à COP, para mitigar esses impactos ambientais, para pensar um pouco sobre isso e trazer aqui para a Amazônia? Então, aqui na Amazônia, nós temos esse grande desafio que ainda persiste, que é o combate ao desmatamento ilegal. Infelizmente, nós temos uma região que é muito grande. É importante lembrar que a Amazônia representa mais de 50% do Brasil. Então, mais da metade do território brasileiro é Amazônia. E grande parte dessa Amazônia é cobertura florestal, é floresta. Nós temos uma floresta que é muito rica em biodiversidade, em recursos hídricos. Então, quando você derruba, quando você desmata ou queima ilegalmente, você está provocando a perda de biodiversidade e a emissão de carbono para a atmosfera. Então, esse eu diria que é o grande motivo, um dos grandes motivadores para esse debate. Mas nós temos outros objetivos que são relacionados à Conferência Climática. Então, o governo brasileiro, que atualmente está com a presidência da COP, através do embaixador Corrêa do Lago, como presidente da conferência, e a Ana Toni como CEO dessa conferência, eles já lançaram 4 cartas preparatórias para a conferência. E a última foi lançada na semana passada, que foi a 4ª carta, foi lançada em Bonn, num dos eventos preparatórios para a COP. Ele traz 6 eixos principais para serem debatidos, para serem enfrentados. Como que a gente enfrenta esses desafios? Então ele fala de
transição energética, ele fala de cidades resilientes, né? Eles falam de processos de descarbonização, né? Então você tem 6 eixos onde se distribuiu 30 objetivos. Então é bastante amplo esses pontos, mas é, digamos, um caminho que está sendo trilhado para que a gente possa enfrentar esse desafio, né? E aí você envolve diferentes atores. Você envolve o governo, né, que tem um papel importante, você envolve as indústrias, o setor empresarial, você envolve a sociedade civil como um todo. Todo você mundo acaba sendo envolvido de certa forma. Exato, as organizações não governamentais, então você tem aí papel de vários entes, vários que estão participando desse evento. E aí cada um com seu papel. Então o governo precisa criar normas, precisa fiscalizar, as empresas precisam também, não adianta só enfrentar o problema, precisamos diminuir as emissões, mas precisamos fazer negócios, precisamos gerar empregos, né? Então a gente precisa pegar esse problema e transformar em negócios, transformar em oportunidades, né? E a sociedade civil cada vez mais engajada, né? Então isso, que era uma conferência alguns anos atrás muito de especialistas, hoje ela envolve todo mundo. Então as pessoas estão participando, estão fazendo eventos, envolve o turismo, os negócios de uma forma geral. Agora, Derek, essa construção, essas pautas, como tu acabaste de falar, relacionadas à COP, elas são debatidas ao longo do ano. Isso. Tu há de concordar. Ela é construída ao longo do ano. A cada dia tudo muda. E essas discussões elas são postas na mesa, em debate. Inclusive na Alemanha, tivemos há pouco tempo. Em Bonn, na Alemanha. Em Bonn, exatamente, uma conferência que tratou muito sobre essas questões e geraram algumas lições para a nossa COP. Agora, a COP 30 em Belém, em novembro próximo. Que, se Deus quiser, será um sucesso. Mas, assim, como essas negociações que são discutidas ao longo do ano, elas podem respingar, de certa forma, para melhorar a vida do nosso povo, da nossa sociedade, não só da Amazônia, como aqui em Belém, como do todo. Como elas podem gerar determinados impactos positivos? É exatamente isso mesmo, Rômulo, que você trouxe. É uma dúvida até minha, claro, em relação ao assunto, de como a gente pode tirar o proveito dessas negociações em prol de uma sociedade melhor. A conferência climática, ela, assim como existe essa que é da mudança climática, existem outras conferências. Conferência de biodiversidade, de espécies protegidas. A conferência climática ela acabou ganhando um status muito maior do que essas outras, né? A gente já falou um pouco, principalmente porque envolve todo mundo, né? Quando você fala de mudança climática, você está falando de todas as pessoas que vivem na Terra, né? E esses eventos eles acontecem ao longo do ano e alguns eventos vão ganhando mais importância do que outros, como preparatórios para a conferência. Então nós tivemos Bonn, foi um caminho importante, faz parte dessa trilha que a gente comenta até a chegada da conferência. Nós temos a Semana do Clima, que acontece em Nova York, também todo ano, deverá acontecer esse ano, né, que também é importante para a definição de alguns pontos. E às vezes para as pessoas parece que é algo lento, né, as discussões, os debates, mas você imagina colocar 198 pessoas para discutir, que no caso não são pessoas, são países que compõem a conferência. Então você tem aí 198 países que discutem a conferência para se definir as metas, para se definir os resultados que serão gerados desse trabalho. Então, às vezes, ela realmente é lenta. Porém, a gente consegue... Muitas vezes a gente acaba absorvendo parte desse resultado sem perceber, né? Então, vou comentar por exemplo, em algumas dessas conferências você define espécies que são protegidas. Então, vou falar um caso bem emblemático, o pau-rosa. O pau-rosa é uma árvore nativa, ela acontece aqui na região amazônica, e que no passado foi muito explorada para tirar um fixador de perfume, né? Dizem que o grande motivador da exploração desordenada dessa espécie foi a Marilyn Monroe, que ela disse que perguntaram para ela com quem ela dormia, ela dizia que ela não deixava de dormir com algumas gotinhas do Chanel número 5. Isso ficou conhecido mundialmente e fez uma corrida à exploração dessa espécie para fazer o fixador do perfume Chanel número 5. E ele acabou entrando em extinção. Hoje ele quase não existe mais de forma nativa, ele só existe de forma plantada. Então, essas conferências elas servem para definir, por exemplo, regras para o uso de espécies, né? Ou para medidas de proteção dos oceanos, das florestas, né? Então, toda vez que se tem uma medida dessa e os países fazem todo esse esforço para
para implementar, eles nos afetam de forma direta. Então, você imagina um caso também bastante emblemático, era a emissão do CFC. As geladeiras, no passado, elas emitiam um gás específico, que depois se descobriu que ela tinha um efeito na camada de ozônio. Então, houve uma mudança, e aí tiveram que mudar todo o padrão de fabricação de geladeiras para outro tipo de gás. Então, às vezes... É evolução. É evolução. Às vezes a gente não percebe, mas está mudando o nosso dia a dia. Então, é um padrão tecnológico que tem que mudar, é uma linha de consumo. Os celulares não vão longe. Os celulares têm um ponto importantíssimo que você comentou, que são os minerais críticos, que a gente chama. Tanto para carros elétricos, carros híbridos, quanto para celulares, que hoje faz parte do dia a dia de todo mundo, eles dependem de minerais específicos. E a gente sabe que eles são finitos no mundo. Então, a necessidade de definição de regras para a utilização desses minerais, elas passam por essas conferências. Então, o que vai definir o novo padrão de consumo também passa por esses debates. São muitos assuntos. Muitos assuntos. E se a gente for pensar, o tempo passa tão rápido que, num piscar de olhos, de fato, as coisas mudam muito rápido. Verdade. E até na minha área da comunicação, muita coisa já mudou. Eu digo que o que eu aprendi no meu curso de graduação há um pouco mais de 10 anos atrás, já seria outro curso hoje. Porque tudo muito dinâmico, muito ágil. Verdade. Então, de certa forma, a gente precisa sempre antenado e buscando conhecimento. Não dá para parar de estudar, não. Sempre tem que... É verdade. É importante. Agora, voltando ao nosso assunto, o que acontece também, Derek? Já passaram várias personalidades por aqui conversando sobre questões de COP30, políticos também. A nossa excelentíssima vice-governadora Hannah Gassan, já tive a presença de receber aqui nos estúdios do Grupo Roma, Rubens Magno, superintendente do Sebrae, o prefeito de Belém, Igor Normando, várias personalidades que também já conversaram comigo um pouquinho sobre COP30 e demais outros assuntos de interesse aqui no Roma Business. Mas... antes da gente continuar, eu queria até aproveitar essa oportunidade de agradecer a quem nos assiste, agradecer a sua audiência em mais um episódio, e esse, em especial, sobre COP30. É o primeiro de 8 em que nós vamos discutir sobre COP e todos os assuntos que envolvem este grande evento em que Belém vai ser sede em novembro próximo. Derek, e assim... em relação aos outros assuntos de COP e personalidades em que eu já recebi aqui no estúdio, que conversaram comigo um pouquinho sobre cada área de atuação envolvendo este grande evento, cada um me trouxe algo em especial que diz respeito à sua área de atuação. A tua, em relação à sustentabilidade, meio ambiente à frente da FIEPA, vocês têm um projeto desenvolvido para a COP30, não é mesmo? Temos, chamada Jornada COP+. Jornada COP+. Tu pode me explicar um pouquinho sobre o que é a Jornada COP+, e qual é o diferencial dela para a COP? Tá. Bom, a Jornada COP+, ela foi lançada no ano passado, na última edição da Feira da Indústria do Estado do Pará, pelo presidente Alex Carvalho, onde nós, inclusive, tivemos a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, no evento, da vice-governadora Hannah, e ele foi lançado como um projeto e hoje ele virou um grande movimento, um movimento da indústria. Como que a indústria se conecta com os desafios globais da agenda climática? Então, hoje nós temos participação de vários setores, ele é multissetorial. Então, nós temos a indústria da mineração, da construção civil, a indústria da madeira, a indústria da carne, a indústria da agroindústria, participando da Jornada COP+, e onde foram criados comitês para discutir os principais assuntos que se relacionam com a conferência. Então, nós temos um comitê de transição energética, nós temos um comitê de economia de baixo carbono, nós temos um de rastreabilidade das cadeias de valor e outros temas transversais, como de mulheres e povos amazônidas, comunicação, infraestrutura e logística. Então, foram criados comitês onde participam os representantes dessas indústrias, e nós temos vários produtos que serão entregues, alguns até a COP
e outros até 2030, que faz parte desse grande movimento. Ou seja, fica pós-COP. Pós-COP, né? Então fica aí como parte do legado que a gente comenta, né? Para continuar os projetos se desenvolvendo, sobre socioeconomia, por exemplo. E um dos produtos que nós iremos entregar na COP é um posicionamento da indústria. Quais são os compromissos e as demandas da indústria dentro dessa agenda de economia de baixo carbono? Né? Então, a gente falava há pouco da mineração, a importância da mineração para a transição energética, e enfrentando temas que para nós são também cruciais, como a exploração da margem equatorial, né, de petróleo, de óleo e gás, descarbonização da indústria e vários outros temas que são fundamentais para a competitividade da indústria. Então, quando a gente fala de descarbonização, nós estamos falando de diminuir as emissões, porém continuar crescendo, continuar produzindo, continuar gerando emprego, né, empregos verdes, empregos decentes. Então, isso faz parte desse grande movimento que é a Jornada COP+. Parabéns. É um grande projeto que envolve diferentes áreas em torno das questões ambientais e sustentáveis e que, sem dúvida alguma, vai fazer uma grande diferença até pelo tempo de duração. Até 2030. Até 2030. Ou seja, não é algo pensado só para a COP, mas sim para o pós-COP. Exato. Por isso o mais, né? A gente botou Jornada COP+, que é para além da COP. A COP é um movimento que é fundamental hoje, né? Está marcando a nossa história, nossa cidade. Como dizem por aí, estamos mas que no continua, olho do furacão. No olho do furacão. E continua. Deveremos continuar. Estaremos aqui, né? As pessoas vêm e voltam. Nós ficaremos aqui, continuaremos desenvolvendo a nossa região que a gente vive Tanto e acredita. ama e acredita. Né? Exato. E para finalizar, Derek, qual legado tu achas, enquanto na visão ambiental e sustentável, que é o teu setor, principalmente focado de trabalho, à frente da FIEPA, a COP30 pode deixar para a nossa cidade e para a Amazônia como um todo? Perfeito. Acho que um ponto importante, Rômulo, que vale a pena citar, sobre a conferência específica, né? A conferência ela virou muito maior do que ela era pensada originalmente. Então, a conferência ela é um fórum global de negociação, onde participam os países. Então, as expectativas para essa COP30, né, ao longo dessas 29 edições que nós tivemos conferências que foram mais emblemáticas, outras que foram transitórias, porém preparatórias para esses resultados emblemáticos. Então, a gente cita Kyoto sempre, Paris, foram momentos importantes dentro dos avanços. Quais são as expectativas para essa COP30? Uma delas a gente está completando 10 anos do Acordo de Paris, em Belém, agora na 30. Então, ele é importante para fazer um balanço do que foi, o que avançou de lá até aqui. A gente fala do Global Stocktake. O que é isso? As emissões globais, o balanço das emissões globais. É como se a gente pensasse numa corrida. Todo mundo está no mesmo planeta, no mesmo globo. Mas alguns estão mais avançados nessa corrida, outros estão mais atrás. Ela é uma corrida longa, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona aqui que a gente está falando. Então, a ideia, quando você fala do Global Stocktake, é você ver onde que cada um está nessa corrida, onde que o Brasil está nessa corrida, onde que outros países que compõem essa conferência estão nessa corrida. E que a ideia é que você faça, quando a gente fala de transição justa, é que ninguém fique para trás, que você consiga com que todos alcancem, que todos cheguem nessa linha de chegada lá no final, né, pensando aí num planeta que teria uma transição para uma economia de baixo carbono. Mas eu acho que o grande legado dentro dessa área é o envolvimento das pessoas dentro da agenda de meio ambiente e sustentabilidade. Então, eu trabalho nessa área um pouco mais de 20 anos, né, na área de meio ambiente e sustentabilidade. Então, lá atrás... Vasta experiência. A gente precisava convencer, né, as pessoas da importância de meio ambiente. Parecia, às vezes, a gente estava fazendo conversa de alienígena, né? Ninguém entendia o que estava sendo discutido. A gente falava de carbono, falava disso, e as pessoas não conseguiam absorver. E hoje a gente percebe que faz parte do negócio. É uma necessidade, é preciso. Exato, hoje está no business, né? Faz parte, as empresas consideram seus relatórios de sustentabilidade, seus departamentos. Aqui tem, né, o editorial na área de meio ambiente e sustentabilidade, então virou parte do nosso dia a dia. E eu acho que o grande legado é esse, né? É o envolvimento da sociedade, é a participação da sociedade. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de gestão de resíduos sólidos, a gente ter cidades mais limpas,
a gente está falando de arborização urbana, das florestas urbanas, né, para que tenha efeito diretamente para as pessoas na regulação do clima, numa melhoria da qualidade. No dia a dia mesmo. No dia a dia, a gente está falando da gestão das águas, né, que não estejam poluídas, que a gente possa continuar pescando, continuar desenvolvendo nossas atividades. E essa preservação começa no nosso ato. Exatamente. Nos nossos hábitos diários. Esse ato que eu acho que é o grande legado dessa conferência. É responsabilidade de si. Exato. Também. Deste impacto. Perfeito. A gente fala, quando a gente fala de mudança climática, a gente fala pensar globalmente, agir localmente. Né? Então a gente fala de grandes desafios, mas ele é resultante de um conjunto de ações individuais. É o que você faz na sua casa, é o que eu faço na minha casa, é o que a gente faz com a nossa cidade. Com certeza. Assim vamos cobrar o que deve ser cobrado, mas ao mesmo tempo vamos olhar para nós mesmos. Exatamente. Estamos fazendo a nossa parte? Bela pergunta. É isso? É verdade. Fica a reflexão a você que nos assiste sobre este evento tão importante que é a COP30, agora que Belém vai sediar em novembro próximo. Eu conversei aqui com o Derek Martins, presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FIEPA. Agora eu acertei, olha lá. Saiu. Sobre o que é a COP30. Quais os impactos, qual o legado ela vem deixar aqui na nossa capital e na Amazônia. Eu espero que você tenha aproveitado este primeiro episódio com o oferecimento, com o patrocínio do Supermercado Líder, do Grupo Líder, e com o apoio da Vale. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência no portal Roma News, www.romanews.com.br, no Roma Business, edição especial COP30, e nas nossas mais diversas plataformas digitais, no YouTube, Roma News Oficial, e também no RomaCast, através do Spotify. Estamos disponíveis onde e quando você quiser e estiver, até mesmo através das rádios aqui na capital e no interior do estado, Roma FM. Muito obrigado, Derek, pela tua presença e aqui nos estúdios do Grupo Roma e poder ter compartilhado, nem que seja um pouco, eu digo, dessa tua vasta experiência em torno das questões ambientais e sustentáveis aqui na Amazônia e no mundo afora, como até na COP29, em que COP28, que tu fizeste presença, estiveste lá, e trazer um pouquinho aqui para quem nos assiste dessa tua experiência, desse teu conhecimento, para abrir a nossa série de entrevistas aqui no Roma Business, especial COP30, voltado para essa questão tão importante que vai ser esse evento. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Grupo Roma. Eu acho que realmente a oportunidade é importante para a gente poder falar um pouco desse evento, de como que a sociedade pode participar mais, né? E o trabalho que vocês fazem é fundamental, do jornalismo, da comunicação, através de trabalhos como esse é que a gente consegue amplificar isso tudo que está acontecendo, envolver mais a sociedade, ter mais engajamento, para que a gente no final tenha resultados de cidades melhores, de cidades mais limpas, né, e que a gente consiga ter o desenvolvimento da nossa região de forma sustentável. Com certeza. Afinal, juntos somos mais fortes. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.